Eu estava refletindo aqui a respeito da forma como eu me dirigia essa geração, né? Geração atual aí dessa molecada, geração 2000, né? Nascidos dos anos 2000 pra cá. E eu me dirigia como geração Nutella, né? Mimimi e tal, por conta das atitudes mesmo, essas coisas que a gente vê esse pessoal colocar aí no Instagram, no Facebook, né? As atitudes, né? Algumas coisas que pra nós não faz muito sentido, pelo menos não pra mim, né? Algumas coisas que não faz sentido, algumas performances e atitudes que esse pessoal tem, principalmente os adolescentes aí, e alguns até com mais de 20 aí, um pouco mais de 20 e acha que ainda são adolescentes. E aí eu parei pra pensar, né, que na minha época de adolescência, anos 90 aí, o meu pai achava que a minha geração era uma geração mimimi, geração Nutella, né? É lógico que ele não usava esse termo, né, geração mimimi, né? Ele falava que a gente era uma geração que não tinha muito objetivo, que nossa coisa era só ficar tocando violão e, né, apesar de eu estudar bastante, nunca fui um aluno, um mau exemplo de aluno e tal, mas estava sempre ali tocando violãozinho e realmente não tinha muita perspectiva, muito objetivo. Só que na época eu não pensava nisso. E ele expunha a opinião dele dessa forma, chamando a minha geração de que era uma geração perdida. E aí eu não entendia isso naquela época, né? Eu até ficava bravo e tal. Mas hoje eu fico pensando, e de fato, na época do meu pai nasceu na década de 50, né? Já é falecido, mas ele nasceu em 1954. Então, aos 20 e poucos anos dele, ele já tinha família, já tinha filhos, já tinha, né, uma responsabilidade grande. E ele tinha objetivos bastante definidos, assim, que era cuidar da família dele, né? O principal objetivo era esse, né? Principalmente na época da década de 80 aí, que foi um período bastante complicado aí no país, né? Pro pessoal aí que na época não tinha esse negócio de classe média, ou você era rico ou você era pobre, né? Naquela época era assim. Então, ele se dirigia à minha geração como uma geração perdida, porque a gente não tinha os mesmos objetivos, né? E aí eu passei a me dirigir sem perceber, sem ter feito essa reflexão, eu me dirigia à geração atual como um mimimi, por conta dos os mesmos motivos, que não tem objetivo, fica com postagens, com atitudes, né, desnecessárias e sem sentido. E aí eu pensei, bom, a minha geração 80, é a última geração antes dessa quarta revolução, né, da revolução tecnológica aí, né? A gente essa geração 80 o último elo entre o pós-revolução tecnológica, o pós-internet, né? O advento da internet super rápida aí, da tecnologia na nanovelocidade, né? Tudo imediato, né? Você precisa de uma informação, você tem ali na palma da sua mão. E a gente viveu a situação imediatamente anterior a isso, quando não tinha nada disso. A gente não tinha acesso à internet, a gente não tinha esse crescimento exponencial da informação, da tecnologia, né? Então, com esse crescimento exponencial, a coisa vai encurtando o tempo entre as mudanças, ele diminui cada vez mais, né? E a gente não consegue acompanhar isso. Essa geração atual, dos anos 2000 para cá, elas já nasceram inseridos nesse meio, nesse mundo, né? De velocidade, Então eles meio que não têm tempo de viver o que a gente viveu, eles não têm esse tempo que nós tivemos até alcançar o conhecimento da tecnologia, né? Eles não viveram sem ela. Então eu acredito que se deva a isso, assim, essa facilidade de eles perder tanto tempo com tanta besteira, né? No caso, pra mim é besteira, pra minha geração talvez.
Mas para eles não, eles veem isso como a vivência normal do dia a dia deles, né? Como a minha vivência no meu dia a dia na época de adolescente era ficar tocando violão e ficar conversando com os amigos, saindo para fazer alguma coisa e não ficar em computador, internet, essas coisas. É louco isso, né? A gente se pega julgando a geração atual com essas atitudes, mas a gente passou pela mesma situação, lógico que num contexto diferente, mas passamos por isso e isso é uma coisa inevitável, não tem como mudar. A geração próxima, que é essa que a gente chama de mimimi, vão passar pela mesma situação com os filhos deles, porque os filhos deles já vão estar em outro mundo, numa revolução tecnológica, num andamento tecnológico muito mais acelerado, e eles não vão ter os mesmos pensamentos do que os pais, no caso, né? Nessa próxima época, né? Então é meio que, se você for parar para pensar, meio que besteira você ficar tentando mudar isso ou rotular essa geração, né? Uma coisa inevitável, eles vão fazer o que estão fazendo, assim como nós fizemos o que fizemos e nós não estávamos nem aí porque os nossos pais estavam falando, a gente simplesmente era assim, né? E enfim, uma reflexão que eu me peguei assim, pensando sobre isso, sei lá, fica aí um pensamento aí pra vocês também, tá certo?